Quer conhecer um pouquinho da fábrica dos melhores tabacos que a gente pode encontrar hoje em dia? Então faz o seguinte, pegue seu cachimbo, seu tabaco da vez, acomode-se e me acompanhe. Bom, a estrela de hoje é esse tabaco aqui, ó. King Charles da Germains. Enquanto eu vou colocando aqui o tabaco no cachimbo, aliás eu já vou falar até do cachimbo da vez de hoje, é um maestro, né, da Bertoldi, é um cachimbo nacional, um cachimbo que eu tenho desde 2004, ou seja, já são 15 anos, e eu adoro esse cachimbo, e já vou falar para vocês por quê. Bom, então eu vou contando rapidinho da JF Germain & Sons, enquanto eu vou colocando o tabaco aqui. A fábrica da Germains, os registros mais antigos de funcionamento dela são de 1820. Tanto é que eles têm um tabaco que se chama 1820, né, em homenagem a esses registros mais antigos, se bem que provavelmente a empresa já existia e funcionava até antes disso, tá? E o fundador dessa empresa foi um senhor chamado Thomas Albin, cuja foto ela está bem no rótulo do tabaco 1820. Então, falando um pouquinho sobre o tabaco King Charles, ele é uma mistura inglesa tradicional, ou seja, ele é composto de Virgínias, tabaco oriental turco e latakia, no caso latakia cipriota. Então, mistura inglesa clássica. E o corte dele é um corte chamado shag. No inglês, o shag significa o quê? Um corte desfiado, tá? Vocês vão ver nas fotos. Na verdade, ele é um corte muito parecido ao ribbon, aquele em tirinhas, só que ele é mais fino. Ele é mais fininho e em cortes menores, então ele parece um corte mais delicado, tá? Ele até acaba fumando relativamente rápido, porque a combustão dele é rápida, por ser um corte mais desfiado, fininho, ele queima um pouco mais rápido, tá? Potencial de envelhecimento desse corte, eu diria também que é médio, exatamente que nem o ribbon, né? Por ser um corte que permite, por exemplo, uma secagem mais rápida do tabaco, ok? Então, dá licença. Bom, voltando à história então da JF Germains, o Thomas Albin, depois de um tempo, o sobrinho dele, que se chamava Philip Germain, se juntou à fábrica e, passado um tempo, o filho do Philip, que se chamava, né, John Francis Germain, daí JF Germain, e o filho dele, do John Francis, chamado Josh Philip, eles tocaram a empresa e por isso esse nome, JF Germain & Son, e o filho, ou seja, John Francis Germain e o filho, né? Esse tabaco, King Charles, ele é uma homenagem ao rei Carlos II da Inglaterra, que ele acabou buscando abrigo na ilha de Jersey, que é onde fica a sede da Germains. Ele buscou um abrigo na ilha de Jersey após o término da Guerra Civil Inglesa. Então foi uma homenagem a ele. Deixa eu até mostrar para vocês aqui dentro. Esse aqui é um pacotinho, não é a lata, mas essa é o rótulo tradicional da latinha, que tem aqui, né, o desenho do rei Carlos II. A JF Germains, só para quem não sabe, porque a fábrica dos melhores tabacos do mundo, além de produzir os próprios tabacos da Germains, eles produzem tabacos nada mais nada menos do que da Butera, por exemplo, o Butera Pelican, e da Esotérica, cujo famosíssimo Penzance e outros como Margate, como Stonehaven, se não me engano, vários outros tabacos
são considerados os melhores que a gente consegue encontrar hoje em dia. E por quê? Porque eles são feitos da mesma maneira como eram lá no início da fábrica em 1820. Tá? Aliás, a Germans é uma fábrica um pouco... ela causa um pouco de debate no meio cachimbístico, digamos assim, porque tem gente que defende que eles deveriam aumentar a produção para poder responder à demanda, né? Porque a demanda por esses tabacos é muito grande. Já outros defendem que não, que se eles aumentarem a produção, provavelmente vão perder qualidade e o tabaco já não vai ser mais tão assim gostoso, tão procurado como ele é hoje em dia, né? Eu não sei o que vocês acham. Se quiser comentar, por favor, deixa a sua mensagem aqui embaixo. Olha, você tem um termo que eu posso usar para definir esse tabaco em questão, seria old school. Tá? Esse é um tabaco clássico, tradicional, mistura inglesa tradicionalíssima, clássica. Agora, apesar de no rótulo dizer que é uma mistura robusta, eu já adianto, ele não é tão forte. Tá? Para mim, eu diria que é médio. Suave a médio, médio. No máximo médio. Mas para quem gosta de tabaco mais encorpado, por exemplo, então eu já não sugiro o King Charles. Existem outros da linha, que aí a gente faz o vídeo mais para frente, que são tabacos um pouco mais encorpados. O aroma frio dele, quando você abre o pacotinho ou a lata e dá aquela, né, puxa aquele ar, aquele aroma, aquele cheiro, de cara você sente o defumado do lataquia, mas também você sente um cheiro de couro. Sim, jaqueta de couro, sabe aqueles cheiros de jaqueta de couro? Ou você entra numa loja que vende produtos de couro, tem aquele cheiro, aquele aroma, né, de couro. Lembra muito a frio. Né? Logo que a gente acende, no início, o que eu sempre senti nas fumadas dele, esse tabaco é um pouco apimentado, principalmente no início. E, mais ou menos na metade do fornilho, um pouquinho antes, aí você começa a sentir os orientais. Aí fica aquele, como assim, aroma de oriental? É um aroma meio místico, assim, uma coisa, é diferente, tá? Quem já fumou oriental sabe. E claro, o defumado, o amadeirado do lataquia presente na fumada inteira. Estava falando sobre o meu cachimbo Bertoldi da linha Maestro, né? Eu lembro, nossa, até com uma certa nostalgia, acho que era 2004. Eu estava no shopping Moema, lá em Moema, no shopping Ibirapuera, em Moema, em São Paulo. E fui na tabacaria ali, do shopping ali. Nossa, era uma maravilha. Você entrava na loja e atrás do balcão você via assim, todos aqueles cachimbos nas paredes e via um monte de lata, um monte de pacotes de tabaco, assim, você ficava perdido. Nossa, né, o que eu compro aqui? Eu lembro que eles tinham as amostras próprias da casa, amostras assim, tabacos a granel, né? Eu lembro que tinha um famoso que eu fumava bastante, que era morango alemão, cacau alemão, não lembro, alguma coisa alemão. Era uma delícia, um tabaco aromático, né? Bem no início que eu... Assim, início, já tinha uns 3 anos que eu fumava cachimbo. E aí eu lembro que eu entrei lá e vi, tinha uma cesta com alguns cachimbos em oferta. E um deles era esse aqui. Aí eu peguei ele, no que eu senti, falei, nossa, esse cachimbo, ele é bem legal. Ele tem aqui uns detalhes entalhados e tal. Então eu peguei esse cachimbo, resolvi comprar, estava num custo-benefício bacana. E olha, não me arrependi, tá? Lembra, teve um vídeo que eu fiz junto com o Alfredo, nosso mestre, a gente fala. Não é porque o cachimbo é nacional que não vai prestar, tá? Tem muito cachimbo de marca, de madeira boa, de qualidade, que às vezes você não se adapta.
Lembra, o Nicolai sempre fala, isso daqui é um pedaço de natureza, a gente não sabe como ele vai responder, né? E assim, esse cachimbo eu me dei muito bem. Então esse é um dos poucos cachimbos que eu tenho que assim, sinceramente eu não venderia esse aqui. E eu uso ele puramente para misturas inglesas. Então, cada vez que eu fumo nele, cada ano que passa ele vai ficando melhor, tá? Ele é muito bom. É óbvio que às vezes você pode comprar de repente um cachimbo nacional e não se adaptar, falar, ah, mas eu não gostei da qualidade, sei lá, da madeira, do acabamento, da piteira. Acontece, isso acontece com cachimbos importados também. Eu tenho Dunhill, tenho um Dunhill fuma maravilha, não tenho do que reclamar. Mas teve outros já que às vezes eu não me adaptei, por exemplo, Bichocan, Peterson, sei lá, cachimbos de marcas mesmo, Big Ben, tem um ou outro que eu não me dei, né, paciência. E aí eu vendi, tá? Mas esse daqui, olha, eu garanto, é um dos que eu não vendo, porque ele fuma muito bem. E eu gosto muito de fumar mistura inglesa ali. Ele aceita filtro 9mm, tá? Para quem tiver curiosidade. Eu não sei se hoje vocês encontram um desse igual, mas provavelmente deve ter algum parecido. E ele é super leve, super leve. O que eu reparei também nesse tabaco, ao tirar ele do pacotinho, da caixa, ele está levemente úmido, você sente, de pegar ele está úmido, às vezes ele é um pouco teimoso para acender no início, exatamente acho que por conta dessa umidade, né? Mas depois ele acendeu, ele vai que é uma beleza. Agora, a característica mais marcante desse aqui é o aroma. O aroma dele é impressionante. É um aroma que você sente, ele é bem perceptível. Sim. Pergunta, né? Muita gente faz, aonde que eu compro esse tabaco? Olha, esse tabaco quem trouxe para mim foi meu amigo, que foi para a Inglaterra, então ele encontrou numa tabacaria lá na Inglaterra e acabou trazendo para mim, né? Alguns da linha Germains. Mas eu cheguei a ver, você encontra no eBay, tá? eBay internacional. Eles têm para vender agora. Aquela velha história, por sua conta e risco, porque a gente sabe que comprar tabaco e mandar entregar, se ele entra no país sem estar acompanhado, você corre o risco de ter a mercadoria apreendida. Não é permitido, quer dizer, se pegarem, eles acabam apreendendo a mercadoria ou devolvendo para o remetente, né? Mas vamos torcer para essa situação no Brasil mudar, né? Eu acho que deve mudar, não sei, eu pelo menos estou um pouco otimista com relação a isso. Aliás, no outro vídeo alguém tinha me perguntado sobre o blog do cachimbo. Deixa eu só explicar. O tabaco diário, esse é um projeto meu, tá? Eu desenvolvi, eu idealizei, eu faço tudo sozinho. Eu filmo, eu faço as análises, faço as fotos, faço os gráficos, edito o vídeo e posto. O blog do cachimbo também, o blog, a ideia, né, foi minha, mas assim, com uma parceria com o pessoal da Tabacaria Nacional, é um tipo de parceria. Ou seja, quando eles têm produtos novos, assim, eles me emprestam para mostrar, ou assim, a gente combina, vai lá no estúdio, faz um vídeo, mostra os cachimbos, porque às vezes não basta ver o cachimbo por foto. Às vezes vocês querem ver num vídeo, eu sei que ver pessoalmente é outra história, mas vendo no vídeo vocês conseguem ter até uma ideia melhor, né, de como que é o cachimbo. Então é mais uma parceria com eles, e às vezes tem bastante novidade para mostrar, mas às vezes não. Agora, uma coisa eu posso adiantar, em breve nós vamos ter vídeos lá também, e com novidades bacanas, inclusive algumas novidades interessantes no tabaco diário também, ok? Lembrando, para quem está chegando no canal agora, ó, acender várias vezes é normal, principalmente porque eu estou aqui falando com vocês e eu acho, sei lá, falta de educação, eu calculo um cachimbo na boca, é até horrível de você entender o que eu falo.
Mas então ele apaga mesmo, porque é um monólogo. Se, por exemplo, o nosso amigo Fanta estiver aqui ou qualquer outro, aí sim, aí a gente consegue dividir, deixa o cara falando e aí eu vou curtindo o tabaco, né? Mas olha, um termo, vocês vão cansar de ouvir eu falando isso. Esse tabaco é old school, ou seja, clássico. É a mistura inglesa perfeita. Assim, se você me perguntar, às vezes eu fico imaginando aqueles marinheiros, aqueles piratas antigos, o que os caras fumavam naqueles navios. Eu imagino que seja algo muito parecido a isso. Mistura inglesa típica. Tá, caso vocês me perguntem, mas eu não consigo comprar um King Charles. Tem algum tabaco que você acha que ele é mais parecido? Sim. Um dos que eu acho mais parecido com esse é o Squadron Leader da Samuel Gillett. Porque é uma mistura inglesa tradicional, clássica e não muito forte. Tá? Eu também não considero o Squadron Leader muito forte. Um outro que seria um pouco mais distante, mas que lembra, seria o Early Morning Pipe da Dunhill. Também é uma mistura inglesa clássica que você pode fumar o dia todo, né? Porque ele é mais leve. Ele não é tão encorpado, por exemplo, quanto o Nightcap Dunhill. Bom, eu vou fumando aqui o tabaco, fazendo as minhas últimas anotações e logo mais eu volto com as minhas análises, as minhas opiniões sobre esse tabaco, caso vocês queiram saber, ok? Bom, então vamos finalmente, né, já terminando aqui o fornilho, as minhas opiniões sobre esse tabaco. Vamos lá. Em termos de corpo, nota 3, considero ele um tabaco médio. Lembra, apesar de muitos reviews ou na embalagem mesmo, ele se autodefinir como sendo um tabaco robusto. Não é, tá? Médio. Para mim, para você que tem uma resistência forte à nicotina, então talvez ele seja até suave, ou suave a médio. Em termos de sabor, o sabor dele é de média forte, nota 4. Ou seja, você acabou de dar a puxada, você sente na boca aquele retrogosto, você sente o gosto de tabaco bem presente, tá? Então de média forte, ele é bem nítido, nota 4. Agora, onde esse tabaco se destaca é no aroma. O aroma dele é sensacional, sem ser aquele exagero de defumado, né, ou amadeirado, não, ele é na medida, tá? Bem presente, bem perceptível, nota 5. Em termos de room note, nota 4, tolerável e agradável, mas como assim? Lembra, sua esposa, seu marido, seu companheiro, companheira, enfim, às vezes você fuma, a pessoa entra no ambiente, nossa, mas que cheiro de defumado, que coisa horrível, cheiro de queimado, de tabaco. Então, isso é muito comum com misturas inglesas. Agora, o que acontece? O King Charles é impressionante. Passou 1 hora, 2 horas no máximo que você terminou de fumar, deixou o ambiente ventilar, o cheiro some, tá? Tem mistura que isso não acontece, você pode deixar ventilar o quanto for, o dia seguinte vai estar o cheiro, às vezes 2, 3 dias ainda fica o cheiro na casa, no ambiente onde você fumou. Então por isso o room note eu dou nota 4 e não 3, tá? Primeiro porque para mim é um aroma agradável esse de defumado e segundo porque esse aroma passa rapidinho. Nota final 4, ou seja, é um tabaco que sempre que eu encontrar, sempre que eu puder, eu vou deixar no meu rodízio, tá? Aí você pode me perguntar, mas por que você não dá nota 5 para esse tabaco se você gosta tanto dele? É que assim, tem uns 2 ou 3 que eu gosto mais. Então se, por exemplo, eu vou dar nota 5 para esse, os outros eu vou dar nota o quê? 6, aí a escala nunca termina, tá? Então raramente vocês vão ver eu atribuir, por exemplo, nota final 5 para um tabaco aqui no canal. Ou seja, tabaco 3 já é muito bom, 4 excelente, 5 é fora de série, tá bom? Vamos lá para a roda de sabores então. Pois bem, atenham-se aos pontos, tá? Como eu disse, ó, o primeiro ponto lá em cima, leather, ou seja, couro. Eu senti o cheiro de couro principalmente a frio. E é um cheiro bem nítido, bem presente, tá? Então levou aí uma nota 5 em termos de couro. Em termos de saponáceo, assim, leve, bem leve, tá? Nota 2.
Apimentado, principalmente no início, ele é bem nítido, você sente mesmo um tabaco mais apimentado, então levou nota 3. Quanto ao defumado, ele é presente a fumada toda, então nota 4, sem ser um exagero, né? Adocicado, por conta do adocicado natural dos Virgínias, tá? Então não é muito, nota 2. Os outros quadrantes não senti absolutamente nada. E ele está lá, woody, né, amadeirado, por quê? Por conta do próprio lataquia, mas sem ser um amadeirado, assim, exagerado. Você sente muito mais, por exemplo, o defumado do que o amadeirado. Então, por isso levou nota 3. E aí você tem, então, a distribuição espacial do tabaco, para que lado ele puxa mais, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero introduzir duas coisinhas novas assim nos vídeos que eu acho bacana. Uma delas seria sempre, então, a cada vídeo eu vou procurar trazer uma pergunta para vocês que tem a ver com esse mundo do cachimbo, né? E aí, se vocês souberem, claro, pode pesquisar à vontade, aí deixa a resposta nos comentários para ver. Assim, tipo um quiz, mas é interessante, assim, saber algumas curiosidades sobre o cachimbo. Algumas vão ser muito fáceis, outras um pouco mais difíceis. E sempre terminar também com uma pequena dica, tá? Aliás, eu esqueci de falar, né? O cachimbo, ele tem um formato bent apple, né? Ele é um apple curvo. Eu considero semicurvo, tá? Porque curvo tem uns que são bem mais. Então, voltando lá. A pergunta que eu quero deixar para vocês é a seguinte. Eu, por exemplo, sou muito fã dos filmes do 007, desde os mais antigos até os atuais, filmes de ação muito bacana, né? Do James Bond. E um filme em toda a série do 007 em que ele aparece fumando um cachimbo. Minha pergunta é, qual filme que é? Se você sabe, deixa a resposta aí, tá? E a dica de hoje, para quem não sabe, ou para quem gosta, por exemplo, de cuidar tem vasos de planta, jardinagem em casa, não jogue fora as cinzas do seu cachimbo. As cinzas aqui, elas estão bem branquinhas, ó. Né? O que eu faço? Depois que eu jogo as cinzas aqui, eu costumo guardar aqui, olha só, tem um potinho de vidro cheio de cinzas aqui. Porque essas cinzas são muito ricas em nitratos, então eu uso elas junto com adubo para colocar nos vasos das plantas, nos jardins, né? No caso não tenho jardim porque eu moro em apartamento, mas a gente tem aqui algumas plantas, alguns vasos, então fica aí a dica para vocês, não jogue fora essas cinzas do tabaco, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo desses. Germans, King Charles, fica a dica para vocês. Não se esqueçam, por favor, deixe o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Compartilhe os vídeos do canal com seus amigos, mesmo quem não fuma cachimbo, mas pelo menos se interessa ou acha esse hobby um tanto interessante. Vale a pena, tá? Pra gente exatamente combater e desmistificar toda essa aura negativa que existe sobre o cachimbo, tá joia? Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela sua companhia e até a próxima. Como o próprio nome diz, é um cachimbo que você pode... um tabaco, mas um vídeo, um filme, um vídeo. Existe apenas um grande abraço,